voltamos agora a Brasília com José Maria Trindade. Zé Maria, boa tarde. É isso, muito boa tarde, Denise, boa tarde a todos. Olha, Denise, o Supremo Tribunal Federal continua monopolizando as atenções aqui em Brasília e definindo, inclusive, o ritmo das posições e até das ações políticas por aqui. Em decorrência aí já desta decisão sobre tornar a Aécio Neves réu e a prisão do ex-presidente Lula, os partidos políticos decidiram recuar, dar um passo atrás e aguardar mais a definição do quadro e do cenário político para depois, então, definir as suas posições. Denise, eu conversei aqui com o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, que neste momento está participando aqui do julgamento no STF sobre os embargos infringentes que podem beneficiar o deputado federal Paulo Maluf, né, que está em prisão domiciliar. Ele está falando agora, Zé Maria, inclusive. Exatamente, ele que está falando agora. Aí ele no fundo. Em processo penal. Nessa entrevista, nós vamos ver aqui, ele deixa claro, inclusive com imagem, né, deixa claro aqui a nova opção dele de continuar solto o réu condenado em segunda instância. Vamos ver. Eu acho que sim, na medida em que a população tenta entender todas essas mazelas, desvios institucionais. O que não é positivo, a meu ver, é uma certa emoção em torno desse assunto. Não é? Essa ideia de que o problema está aqui no foro, ou o problema está aqui na segunda instância. Um país que tem desvendados apenas 8% dos homicídios, nós somos campeões em homicídios também nas taxas mundiais, dizer que o problema está no segundo grau, ou no não julgamento em segundo grau, ou na não definitividade em segundo grau, são um tanto quanto exótico, um tanto quanto impreciso. Não é? É preciso que a gente tenha muito cuidado em relação a isso, e nós temos, de fato, Zé Maria, nós temos muitas distorções no sistema. Veja, por exemplo, eu estou na primeira turma, na segunda turma do Supremo, já há 15 anos. O índice de habeas corpus lá, concedidos depois de passar, portanto, pelo primeiro grau, pelo segundo grau, pelo STJ, é de 30%. Anualmente, nós libertamos pessoas que mataram? Não. Pois é, olha, Denise, ele até me disse que o resultado aqui no plenário do Paulo Maluf será benefício ao Paulo Maluf, ou seja, a continuidade da prisão domiciliar. Interessante que na conversa lá, ironicamente, ele se referiu a 3 turmas do Supremo. A primeira turma, né, a segunda turma e a terceira turma. Aí eu perguntei, mas terceira turma, ministro? Aí ele disse, claro, a imprensa. Não, mas eles é que estão querendo criar uma segunda, uma outra turma ou então uma outra instância de julgamento, colocando exatamente esses casos em que não há unanimidade, protegendo aqueles que têm foro privilegiado, né, Zé Maria? Exatamente, a jurisprudência adequada. Já há um tempo que o Supremo vem funcionando assim, né, julgando caso a caso e não regras gerais. Por exemplo, nesse caso do Maluf, eles estão ali fantasiando, achando que estão julgando regras gerais sobre os embargos infringentes, né? Mas, na verdade, eles estão julgando o caso Paulo Maluf. Considerava-se, portanto, em relação ao artigo 5º, ao 333, inciso 5º, o cabimento já dos embargos com um voto. Tendo em vista essa disposição, não se pode dizer que a transferência de parte da matéria penal originária para as turmas criou mudança substancial na regra dos embargos infringentes. Pelo contrário, as hipóteses do cabimento dos embargos infringentes dos incisos 1 e 5 do artigo 333 são bastante semelhantes. Ambas tratam de condenação criminal em matéria submetida ou devolvida ao STF em juízo que permite a cognição profunda. O terceiro e último ponto... Zé Maria, é impressionante a forma como eles lidam para tentar protelar. A gente já tem a justiça brasileira que permite recursos quase que indefinidamente, se não houver uma disposição mesmo de se pegar determinado caso e se chegar a uma conclusão rápida. E aí a própria justiça tenta dar novos instrumentos para que todos esses recursos sejam protelados por mais tempo ainda, não é? E para alguns, né? Para alguns. A gente aí é um jogo de forças, né? Porque eles também têm alguns interesses particulares e partidários, né? Exatamente. E a gente vê claramente aqui quando as pessoas ficam assustadas, né, com essa possibilidade de prisão só depois da condenação em segunda instância. Porque na cabeça das pessoas simples, no dia a dia, é de que o juiz
manda prender e pronto, né? A condenação em primeira instância lá do juiz do município já significa prisão mesmo, a condenação prisão. Mas não é bem assim. Quem tem dinheiro para gastar, e é muito dinheiro, não é pouco dinheiro, né? Dinheiro contado em milhões, não milhares. Aí fica protelando e conseguindo adiar e até prescrever a pena. Zé Maria, uma boa tarde para você.